dia, nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, com a bênção da Virgem Maria, estejamos todos bem e todos dispostos aí a mais um dia de videoaula. Olha, antes da gente começar, eu queria dizer para vocês que eu espero que vocês tenham ido bem na prova de língua portuguesa, tá? E para vocês não ficarem preocupados, porque foi só a primeira avaliação nossa, tá bom? Nós temos uma avaliação que foi feita na escola e temos agora essa segunda. Então, virão mais avaliações, tá? Então, se você não foi muito bem, se você ficou nervoso, fique calmo, fique tranquilo, porque a gente vai fazer outras provas e aí você vai ter a chance de melhorar a sua nota. Tá bom, meu amor? Vamos lá, galerinha, nós já falamos essa semana sobre termos essenciais da oração e falamos também sobre termos integrantes. Hoje nós vamos falar sobre termos acessórios da oração. Professor, o que são termos acessórios da oração? Os termos acessórios, eles são aqueles que eles não são essenciais para a oração ter sentido, mas eles têm a sua importância, porque eles amplificam o sentido do nome, eles especificam, eles intensificam, tá? Então, eles são responsáveis ali por dar mais expressividade à frase, à pessoa, ao nome, ao substantivo, tá bom? Nós temos 4 tipos de termos acessórios. São eles: 1, adjunto adnominal. 2, adjunto adverbial. 3, aposto. E 4, vocativo. Ok? Então, vamos lá. Adjunto adnominal. Quando vocês estudaram lá no 6º ano a morfologia, vocês estudaram pronome, artigo, adjetivo. Isso que vocês estudaram lá era chamado de classe gramatical. A classe gramatical do substantivo, a classe gramatical do pronome, a classe gramatical do artigo e assim por diante. O que vai acontecer? Nós estamos na fase da gramática que a gente chama de sintaxe, tá? É o estudo das orações. Então, nesse momento, o pronome adjetivo, numeral, artigo, adjetivo e locução adjetiva, eles vão deixar de ter esse nome e vão ser chamados de adjunto adnominal, tá? Então, vou repetir. O que era artigo lá no 6º ano, aqui no 9º ano, você vai chamar de adjunto adnominal. Tudo bem? Então, quais são as classes gramaticais que são adjunto adnominal? Pronome adjetivo. Professora, eu não sei o que é pronome adjetivo. Simples, pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Ele não substitui o substantivo, ele acompanha. Por exemplo, meu pai chegou. Pai é o substantivo. O pronome possessivo meu está acompanhando o substantivo. Então, esse pronome possessivo é o pronome adjetivo, tá? Agora, se a gente falar de ele chegou, ele é um pronome pessoal, está substituindo a palavra pai. Então, não é pronome adjetivo, não é adjunto adnominal, ok? Só vai ser adjunto adnominal o pronome que acompanhar o substantivo, tá bom? Ele tem que se referir a um substantivo dentro da oração, tá? Além do pronome adjetivo, outras classes também são adjuntos adnominais. Numerais, pronome adjetivo, numeral, artigo, adjetivo e locução adjetiva, tá? Deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui. Tá, vamos lá. Já expliquei o pronome adjetivo. Numeral. Numeral é a palavra que quantifica, né? Ou que indica a ordem. 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, né? Dobro, triplo, metade, né? Artigo. Artigos são as palavras que especificam ou generalizam o substantivo. O, a, os, as, artigo definido. Uma, uns, umas, artigo indefinido. Adjetivos são as palavras que dão característica ao substantivo. Bonito, alto, feio, baixo, esperto, cheiroso e assim por diante, tá bom? Locução adjetiva. Locução adjetiva, meus amores, é aquela expressãozinha formada por 2 ou mais palavras que têm o mesmo sentido de um adjetivo. Por exemplo, do sol
é a mesma coisa que solar. Luz do sol, luz solar. Solar é o adjetivo, do sol é a locução adjetiva, tá? Então, locução adjetiva é uma expressão formada por duas ou mais palavras que têm o mesmo sentido de um adjetivo. Por exemplo, amor materno, amor de mãe, né? De mãe é a locução adjetiva que é referente ao adjetivo materno, tá bom? Eu coloquei alguns exemplos aí, ó. Os seus amigos foram divertidos comigo. Ó, quais são as duas palavras que estão ali modificando, especificando o sentido do substantivo amigos? Os e seus. Os é artigo definido, seus, pronome adjetivo. Então, os e seus são adjuntos adnominais, tá bom? Mais exemplos, ó, um artigo, o carro parou, o adjunto adnominal. Um pronome adjetivo, encontrei meu relógio, meu, pronome adjetivo, adjunto adnominal, tá acompanhando o substantivo relógio. Um numeral adjetivo, é o numeral que acompanha o substantivo, recebi a segunda parcela, então tá acompanhando o substantivo parcela. Um adjetivo, tive ali grandes amigos. Amigos é o substantivo, então grandes é o adjunto adnominal representado pelo adjetivo. Uma locução adjetiva tem uma mesa de pedra. Mesa, o substantivo, de pedra é a locução adjetiva que aí, né, denomina-se adjunto adnominal, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar minha carinha para cá. Ok. Muito bem. Agora nós temos um pequeno probleminha aí, mas não é um problema porque não é conteúdo específico de vocês. Eu vou falar rapidinho sobre a diferença de adjunto adnominal para complemento nominal. Muita gente confunde porque ambos começam com preposição, tá? O que a gente pode dizer? Eu coloquei aqui, ó, o complemento é considerado indispensável ao entendimento da frase, né? Já o adjunto é um termo que atribui uma qualidade, né? Não tem aquela, não é indispensável, mas tem uma dica melhor que eu coloquei aqui embaixo para você. Olha só, sempre que o termo, né, preposicionado, porque ele começa com preposição, se estiver ligado a um substantivo concreto, será adjunto adnominal. O que é substantivo concreto, nono ano? Concreto é aquele substantivo que possui uma forma física definida, né? Anel, livro, mulher, olha lá. Anel de ouro. De ouro é o adjunto adnominal, tá? Anel, substantivo concreto, ele tem uma forma física definida. Livro do garoto, ó, do garoto, adjunto adnominal, refere-se a livro, que é um substantivo concreto. A mulher do vizinho, adjunto adnominal, porque refere-se ao substantivo concreto mulher. Anel, livro e mulher são substantivos concretos porque todos eles possuem uma forma física, tá? Eles não são sentimentos, eles não são sensações, eles possuem uma forma física. Agora, se for complemento nominal, estará ligado ao substantivo abstrato. O que é substantivo abstrato? É aquele que você sente, tá? É aquela sensação, aquele sentimento, tá? Por exemplo, o medo de escuro. De escuro é complemento nominal porque está completando a palavra medo. Medo não tem forma física definida. Medo é uma sensação, é um sentimento. Ida ao parque. Ida é uma ação, não tem uma forma física definida. Então, ao parque, complemento nominal. Descoberta do Brasil. Do Brasil, complemento nominal, porque está completando a palavra descoberta, que é um substantivo abstrato. Não tem forma física definida, tá bom? Mas não se preocupem com essa diferença, porque isso não é tão relevante para o conteúdo de vocês. É só para que vocês relembrem essa diferença aí, tá bom? Vamos lá. Adjunto adverbial. Lembra quando vocês estudavam os advérbios? Advérbio de modo, advérbio de lugar, advérbio de afirmação, advérbio de intensidade, lembra?
Pronto, agora vai mudar o nome. Agora vai se chamar adjunto adverbial, ok? Coloquei alguns exemplos aqui. Adjunto adverbial de afirmação, realmente. Adjunto adverbial de dúvida, talvez. Então, são palavras que expressam uma circunstância de dúvida, de meio, de fim, de condição, de lugar, tá? Adjunto adverbial de meio, a palestrante virá de táxi. Adjunto adverbial de fim, todos se esforçaram para a aprovação, né? O objetivo era a aprovação, tá bom? Depois vocês leiam com um pouquinho mais de tempo aqui, mais tranquilidade, porque a gente tem um tempo limitado para a aula, tá? Aposto, galerinha, o aposto, eu não vou falar dele agora, porque ele é o assunto da nossa próxima aula. A única coisa que eu vou falar para vocês do aposto agora, nesse momento, é que ele é um termo que explica, tá? Ele tem uma função de ampliar, resumir, explicar ou desenvolver o termo do qual se refere, tá? Então, você tem que lembrar o seguinte, o aposto é um termo explicativo, tá bom? Eu coloquei aí, ó, aquela é Maria, a atriz de que lhe falei. Então, quando eu falo a atriz de que lhe falei, eu estou explicando quem é Maria, tá? Então, essa expressão, a atriz de que lhe falei, é o nosso aposto, tá? Mas eu vou deixar para desenvolver isso aí melhor na próxima aula, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai falar de aposto explicativo, aposto resumido, já até me esqueci da classificação, depois eu olho. Mas a gente vai falar sobre aposto na próxima aula, tá bom? Último elemento, último termo acessório da oração é o que a gente chama de vocativo, gente. Vocativo, tá? O que é o vocativo? Vocativo é aquele termo específico que eu uso para chamar, para interpelar o falante, para evocar, tá? Então, quando eu digo assim, meninos, prestem atenção. Meninos é o vocativo que eu uso na sala de aula para que os alunos olhem para mim e prestem atenção no que eu estou falando, tá? Eu coloquei aqui, ó, termo utilizado para evocar, chamar, interpelar o falante, sendo, portanto, um termo independente. Ou seja, o vocativo, ele não entra dentro da oração, ele é um termo à parte, tá? Ele não participa ali do conjunto da oração. Ele é apenas um termo utilizado para chamar a atenção do meu interlocutor, tá? Então, ele não entra no sujeito, ele não entra no predicado, ele não entra em nada disso, tá? Ele é um termo à parte, tá? E aí, ó, eu coloquei também uma observação importante. Geralmente, o vocativo é separado por vírgulas, tá? Então, ele vem aí separado por vírgulas, tá bom? Então, se eu digo assim, Valéria, preste atenção. Esse Valéria tem que vir com vírgula, tá? Valéria, vírgula, preste atenção, ok? Coloquei outro exemplo aí, ó. Querido, venha pela Avenida Rebouças, pois o trânsito diminuiu. Qual que é o vocativo aí, gente? A palavra querido, né? Querido é a forma com que eu estou chamando o outro, tá? Então, esse querido é o meu vocativo. Professora, que palavra que pode ser vocativo? Gente, vocativo pode ser representado por nome próprio, substantivo próprio, apelidos, substantivo coletivo, né? Turma, olhe para mim. Então, ele vai ser, inclusive, para evocar, né, seres superiores. Senhor, olhe por nós. Meu Deus, nos ajude, tá? Então, aí também é vocativo, tá? Substantivo próprio, substantivo coletivo, apelido, tá bom? Substantivo comum, menino, estou falando com você, né? Tá bom? Então, são palavras que podem ser utilizadas como vocativo. Tá bom, meus amores? Amanhã nós vamos trabalhar, na próxima aula, nós vamos trabalhar aposto,
Eu vou falar sobre o conceito de aposto e sobre os tipos de aposto, né? Que é o aposto elucidativo, o aposto enumerativo e outros mais que agora não estou me recordando aqui, mas eu vou recordar e vou passar para vocês, tá bom? Meninos, outra coisa que eu quero falar para vocês. Leiam um livro, senhora. Já falei isso em uma videoaula passada, estou reafirmando, né? Estou falando novamente. Leiam o livro Senhora, tá? Nós vamos utilizar o livro Senhora aí numa avaliação, numa próxima prova, enfim. Como a escola vai determinar, eu ainda não sei, mas será utilizado, tá? Então, você já tem que ler o livro, tá bom? Não deixe para a última hora. Pega aí alguns minutos, alguma hora, 2 horas do seu dia e coloque a sua leitura em atualização, tá bom? Leia o livro Senhora, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.